Paz, meus amados, eita maravilha, é só vitória. Alguém me pergunta, pastor, o que é a sexta-feira da paixão? Importante, né? O texto bíblico. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a sexta-feira da paixão foi a sexta que Jesus foi entregue, né, aos romanos, né, para ser, né, cuspido, né, foi entregue vinagre para ele beber. Então foi muito sofrimento, muitas aflições, Jesus teve muitas dores, porém ele foi até o final. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, e assim Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então a sexta-feira da paixão, né, é a sexta que Jesus se entregou, né, para os romanos, para ser crucificado e morto. Mas importante, no domingo, às 9 horas da manhã, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, a sexta-feira da paixão foi a sexta que Jesus, né, se entregou à cruz por amor. Por isso que é chamada sexta-feira da paixão. Pastor, e por que, né, as pessoas na sexta-feira chamam sexta-feira de santa? Porque o santo se entregou, né, que é Jesus. Né? Por isso que Isaías diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele se entregou. E por que nós não devemos, né, que falam que não pode comer peixe, ou seja, não pode comer carne, né, na sexta-feira? Por que não pode comer carne na sexta-feira? É importante porque as pessoas, né, eles acreditam que quem come carne, a carne ela tem muito sangue e o peixe tem pouco sangue, né? Alguns historiadores acreditam que o peixe, por ter pouco sangue e a carne muito sangue, a carne não pode substituir o sangue que foi para a cruz, porque foi o dia da morte, né? Que pelo sangue de Jesus nós somos purificados, libertos, e o sangue de Jesus há poder. Então eles acreditam que o peixe tem pouco sangue. Então por isso que nessa sexta-feira, né, eles falam para comer o peixe, porque o peixe não tem muito sangue, para não ter o poder de substituir o sangue de Cristo, mas nunca poderá, mesmo comendo carne ou peixe, nunca vai substituir o sacrifício vicário na cruz, porque Jesus é o sacrifício perfeito, Rei da glória. Jesus veio no tempo certo, né? Isso é importante, ele morreu por nós, ele morreu em nosso favor. Em Marcos capítulo 15, versículo 28 ao 32, vai falar sobre essa informação. Então a sexta-feira da paixão é isso, Jesus morreu por nós. Então eu estou aqui no texto de Marcos capítulo 15, versículo, né, se você quiser ler do 21 ao 32, fica à vontade, mas eu vou ler do 28, né, diz assim: e cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo, tu que derrubas o templo em 3 dias, o edificas, né? Olha que informação, porque Jesus falou, esse templo será destruído e será levantado em 3 dias. Jesus falou do próprio corpo dele, que ele iria morrer e iria ressuscitar. Ele morreu por amor. Isso é a sexta-feira da paixão, né? Jesus morreu por amor. Paixão não tem explicação, né? Ele morreu ali, como pode dizer, a paixão não diz que a paixão é cega, né? Então Jesus morreu ali cegamente, ele se fez maldito em prol, né, para que você venha ser abençoado e ter a vida eterna. E a Bíblia diz, os que passavam blasfemavam dele, dizendo, porque ele diz que o templo seria derrubado em 3 dias de edificar, ele está falando do corpo, que no domingo ele ressuscitaria. Ao versículo 30, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Olha, importante, Jesus não veio salvar ele, ele veio salvar o seu povo. É isso que o povo tem que entender. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele veio salvar o teu povo dos seus pecados, da condenação e o livramento. Então isso é muito importante. E a Páscoa significa a passagem, passar por cima, que é o domingo, ou seja, a morte não tem poder. Quem tem poder é Jesus Cristo. 31. E da mesma maneira também os principais, os sacerdotes, com os escribas, diziam um para os outros, zombando, salvou os outros e não tem poder de salvar a si mesmo. Olha que importante, né? As pessoas não entendiam, porque eles falavam assim, salvou os outros, mas não tem poder de salvar a si mesmo. Mas é importante, Jesus é Deus, Ele é Rei,
ele é poderoso, ele é onipotente, ele não veio salvar ele mesmo, né? Ele tinha poder, né? Mas ele veio salvar os outros que estavam debaixo de uma maldição, debaixo da morte. Então Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância, vida eterna, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que importante esse texto, né? Muito importante. E a Bíblia diz mais, no versículo 2: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditamos também os que com ele foram crucificados ou o injuriavam. Sabe o que é importante? Os homens estavam mandando Jesus descer da cruz, mas Jesus não era emocionado, ele é Deus, né? A Bíblia diz que ele foi obediente. Em Filipenses capítulo 2, ele se humilhou a si mesmo. Olha como ele é grande. Ele não usurpou em ser em forma de Deus, mas ele desceu em forma de homem, deixou a sua glória e deixou em forma de homem, né? E foi obediente até a morte de cruz, né? Mas recebeu um nome que está acima de todo nome. Então isso é importante, você ter a noção. Sexta-feira da Paixão é a sexta que Jesus se entregou, né? Foi a sexta que Jesus morreu naquela cruz, né? Ficou lá 3 dias e ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois daquela cruz que ele morreu, ele vai para o túmulo, né? Que era um túmulo virgem de José de Arimateia, e ele vai lá e ao terceiro dia ele ressuscitou. É muito importante, amado, é muito importante essa informação. Então aprenda isso. Por que as pessoas não comem carne na sexta-feira da Paixão? Eles falam porque a carne contém muito sangue, e eles dizem, né, que quem come muita carne não pode substituir o sangue de Jesus, e o peixe tem pouco sangue. Mas o importante é salientar que nada vai substituir o sacrifício vicário, o sacrifício resgatador, o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento era morto o cordeiro, né? Um animal era morto pelos pecados, mas a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só Jesus que tem o poder de libertar o homem, é só Jesus que tem o poder de resgatar o homem, independente nessa pessoa comer carne ou peixe, independente disso, quem liberta é o sangue de Jesus, amém? A palavra de Deus tem o poder de libertar, e eu quero dizer para você que existe uma esperança, existe uma saída, existe uma porta, existe um Salvador. Isaías escreveu: eu sou Deus e fora de mim não há outro. Olha que importante, Isaías 43, né? Isaías 43, versículo 11: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa fazer livrar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor vosso Redentor, o Santo de Israel. Olha o 15: eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel. Ou seja, é Deus dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o Redentor. Glória a Deus por isso. Então existe uma esperança, e ao terceiro dia ele ressuscitou, que é o símbolo da Páscoa, passagem, ou seja, ele repreendeu os poderes que a morte pensava que tinha. Os poderes da morte eram o que? Levar o homem para o abismo, condenação, né? Mas Deus falou assim: opa, a chave está nas minhas mãos, a chave da morte, a chave do inferno sempre esteve na mão de Jesus. Jesus não precisou morrer para ir buscar a chave, não, sempre esteve na mão, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Antes do Gênesis, Jesus já existia. João 8,58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, ele é o verdadeiro. João 17, versículo 5, glória a Deus. Jesus diz: Pai, aonde estiveres, glória a Deus, eu quero que os meus estejam também, para que saibais que o Senhor me escolhesse antes da fundação do mundo. Então Deus é maravilhoso. Compartilhe essa mensagem, porque alguém precisa saber que existe uma esperança chamada Jesus, que a morte da cruz, na paixão de Cristo, ele morreu por amor, e no domingo ele ressuscitou, para que você venha ter vida e vida com abundância, amém? Deus te abençoe, se inscreva no canal, aperte o sininho e nos ajude nas missões nas ruas e nos lares.